Olá, hoje nós vamos falar sobre célula-troncos. Meu nome é Everton, sou especialista em medicina fetal e a gente trabalha aí com a questão da saúde do feto. Nós vamos comentar sobre a questão das fontes de célula-tronco. Nós temos duas partes que são importantes em relação à célula-tronco. Uma que a gente chama de célula-tronco embrionária. Essa célula-tronco embrionária, se vocês observarem esse desenho aqui, vai mostrar para a gente a formação do embrião. Para formar um embrião, nós precisamos dos gametas masculino e feminino. Ocorreu a fecundação, esse embrião vai começar então a formar células que vão ser responsáveis pela formação do bebê no futuro. Essas primeiras divisões celulares, como podemos ver aqui em dias diferentes, vão formando um conjunto de células conhecidas como célula-tronco embrionária. Ela chama embrionária porque ela vai formar todo o embrião. E como é uma célula lá do princípio da formação, ela então vai se diferenciando, formando um conjunto de células. E daí para frente, cada conjunto de células desses vão receber uma programação específica, no sentido de que forme todo o corpo humano. Então, nesse outro desenho aqui, nós podemos observar a evolução dessas células. Então, nós temos aqui a célula-tronco sendo dividida e vai chegar num estágio aqui de embrião, né, esse aqui, onde essas células então vão ser programadas para formar tecido cerebral, para formar coração, para formar pâncreas, formar a medula espinhal ou medula óssea e assim sucessivamente. Ou seja, a embrionária nós tivemos lá no comecinho da nossa vida, quando ainda estava na fase lá de dentro do útero, bem no comecinho mesmo. Então essas células são as células tronco embrionárias, que tem essa grande vantagem, que a gente chama de pluripotência, plurimúltiplas potência. Então ela pode diferenciar em qualquer célula do organismo. Essas são as células tronco embrionárias. Bem, outra fonte de células que nós sabemos é que todo o nosso corpo tem células tronco. Chama célula-tronco porque ela é a base da formação dos demais tecidos. As que a gente mais conhece, por exemplo, são as células-tronco hematopoética. É a célula-tronco que existe dentro da medula óssea. Então, dentro da nossa medula óssea, dentro dos nossos ossos, tem o tutano. Aquele tecido lá dentro, ele é responsável por fabricação dos nossos componentes sanguíneos, por isso que chama hematopoéticas. São células tronco que estão lá no início, né, que vieram lá da célula-tronco embrionária, mas agora ela já atingiu a fase de maturidade. E ela, então, vai ser a mãe de todos os nossos tecidos hematopoéticos. Como? Nesse outro desenho aqui, nós podemos entender o que são células-tronco hematopoéticas. Aqui, por exemplo, como eu falei para vocês, esse é um osso. Dentro do osso, ele está cheio de sangue, ou de tipo uma esponja aí dentro. E aí dentro, então, tem a célula-tronco mãe, que vai ser, então, responsável pela fabricação das nossas origens sanguíneas. Nós sabemos que no nosso sangue nós temos sistemas de defesa. Esse sistema de defesa saiu dessa e fabricou esse. E desse ele vai fabricar os dois tipos de defesas que nós temos, chamados linfócitos B e linfócitos T, que são responsáveis pelo nosso sistema de defesa. A outra origem, depois, ela pode dividir e formar células sanguíneas. Nós sabemos que no nosso sangue nós temos hemácias, que vão fazer o transporte de oxigênio. Nós temos os neutrófilos, que vão fazer a nossa parte de defesa, não imunológica, mas de ataque, né, frente a uma infecção, frente a alguma coisa